Olá, pessoal! Estamos aqui com a prova do Enem, prova amarela, questão 147, sou o professor James. Essa questão vai trazer para a gente a ideia de arco de circunferência, tá bom? Ela vai envolver também a ideia de ângulos, semelhança ou congruência entre dois ângulos, para a gente poder projetar. É uma questão relativamente fácil, talvez ela seja um pouco assustadora, né, pelo formato do desenho que vai aparecer, mas ela é uma questão relativamente muito fácil, tá bom? Ela vai envolver apenas a ideia de semelhança de ângulos internos, tá bom? Vamos a ela. Bem, num certo momento de um jogo digital, a tela apresenta a imagem representada na figura. O ponto Q1 representa a posição de um jogador que está com a bola. Os pontos Q2, Q3, Q4 e Q5 e o Q6 também indicam posições de jogadores da mesma equipe, e os pontos A e B indicam os dois pés da trave, mais próxima deles. No momento da partida retratada, o jogador Q1 tem a posse da bola, que será passada para um dos outros jogadores da posição. Ou seja, o nosso Q, né, representa o número de elementos, que pertence aos elementos 2, 3, 4, 5 e 6, que representam a ideia dos outros jogadores, cujo o A está relacionado a um ângulo ângulo Q em B. Tenha a mesma medida de alfa. Ele quer saber o seguinte, relativamente, o problema. Ele quer saber qual desses jogadores vai projetar o mesmo ângulo de inclinação. Vamos ao comando. Qual o jogador que receberá a bola? Bem, nessas condições, a gente vai perceber o seguinte, que esse ângulo projetado, ele vai trazer para a gente a ideia de ângulos de congruência, ou seja, qual o próximo jogador receber a bola que vai ter o mesmo ângulo que o jogador Q1, tá bom? Vamos ao problema. Olha aqui, ó. Eu trouxe a imagem real para a gente perceber aqui, ó. E aqui nós temos o pé da trave, né? No ponto A, e nós temos aqui o A e o B que representam, né, esses valores, e o mais importante é esse carinha aqui, ó, que é o ângulo alfa projetado, tá bom? Bem, no próximo evento, a gente tem aqui, ó, para representar melhor, a circunferência em relação ao ponto A. Se você olhar direitinho aqui, eu vou traçar uma linha para você perceber quem é esse arco de circunferência aqui, ó, ok? Estabelecido. Ele é muito tranquilo para entender. Aqui você já consegue matar a questão, mas vamos lá, vamos explicá-la melhor. Pronto. Eu fiz uma projeção aqui, ó, em relação ao ponto A e ao ponto B, tá bom? Então nós temos aqui o nosso Q1, que é o ponto de partida, ele projeta um ângulo alfa 1, ok? E ele quer saber qual desses camaradinhos aqui, ó, pertence ao mesmo ângulo de inclinação. Gente, vamos entender uma coisa. A dica do problema é você sempre trabalhar com a ideia de um mesmo arco. Qual desses pontos aí passam pelo mesmo arco do Q1? Se você olhar direitinho, ó, o Q4 está fora, o Q6 está em outra circunferência, o Q5 também, o Q2 também, tá vendo? Ó? E o único ponto que participa ou está inserido, né, na mesma circunferência é o Q3. Mas vamos provar isso também, vai ficar mais fácil compreender. A gente tem aqui uma relação de A e B, e esses ângulos de inclinação de A e B, ó, tanto o alfa 1 como o alfa 2, né, eles estão dentro de uma mesma relação. Ou seja, como eles pertencem ao mesmo arco, o ângulo de inclinação é o mesmo, tá bom? Aí você tem lá direitinho uma relação matemática, tá vendo? Ó, o ângulo projetado é o mesmo. Aí você vai ter o quê? O ângulo de projeção para o arco. E nós temos a relação matemática aqui, ó, onde o Q3 é o único ponto compatível. Tá vendo? Por quê? Porque o ângulo de alfa 1 é igual ao ângulo de alfa 2 e os ângulos que eles projetam aqui, ó, tipo de A para B em relação a Q3, de A para B em relação de A para B em relação a Q1 e a Q3. São os mesmos, tá? Então gera uma ideia de congruência. Alternativa correta, letra B de bola. Ok, pessoal? Tá aí, uma questão bem interessante. E se você olhar direitinho, só traçando a ideia da circunferência, você já consegue matar a questão, tá bom? Obrigado pela presença de todos e até a próxima.